Uma coisa eu tenho certeza, essa máquina vai te surpreender. Agora, se é positivamente ou negativamente, é só você assistindo tudo pra entender. Chegou pra mim agora e eu tô muito animado. Foi só você pedir que eu trouxe meu aliado. Será que no final do ano ela vai estar no pódio? É a JRL Onix, chegando no puro ódio. E aí, pessoal? De boa? Bora para mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e criador da formação Barbeiro Premium. Tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você. E hoje temos aqui na mão, ó, nada mais, nada menos que JRL Onix. Cara, o que eu já recebi de mensagens para mim trazer isso aqui, ó, para mim trazer essa máquina, tanto mensagem no Instagram quanto comentários aqui no YouTube, não foram poucas. E vai ser sem enrolação. Bora começar esse unboxing e durante o vídeo, apesar que não é um comparativo com outro modelo da JRL, eu vou citando as principais diferenças, né? Qual que é a evolução dessa JRL para outra JRL. Essa aqui é a JRL FF 2020CB, então é 2020C, C de clipper, e o B, que é, né, o segundo modelo da JRL de corte. Principal diferença, a gente já vê aqui na caixa que é a base de carregamento que ela já acompanha, né? O que é um ponto muito positivo. Mas tem mais alguns pontos que tá super interessante que a gente já vamos ver. Bora tirar isso aqui, ó. Vamos ver. Eita, tá ao contrário. Aí, vamos ver a experiência dessa JRL. Cara, a caixa tá enorme. Ó, bacana. Eles fizeram a caixa na mesma pegada da outra, que eu achava bem interessante. Olha só. Eu seguro ela aqui, né? Porque eu não sei como que ela tá presa. Caramba. All black. Braba. Braba, braba. Foi um lançamento, assim. JRL lançou e, pô, muita gente à espera. Muita gente interessada na máquina. E vou te falar. Já tá na mão. Vou deixar ela aqui por enquanto. Eu até mostraria tudo que acompanha. Eu sei que o kit é bem bacana, bem completo, então eu vou deixar pra depois. Já tô com ela na mão aqui, ó. A base de carregamento é super leve. Eu gosto de bases um pouco mais pesadas, mas só quando a gente colocar a máquina em cima que a gente vai ter a certeza, né, se é muito leve ou se a máquina encaixa e sai tranquilo sem a base acompanhar. Mas acredito, né, pela qualidade da JRL não aconteceria isso. Já vou testar aqui, mas depois a gente traz com mais precisão. Não, tá bem tranquilo. É bom colocar numa base depois e testar, né, num plano mesmo. Ela ainda tem um botão aqui de reset, depois eu vou explicar melhor. Tá aqui na mão, ó. Bora tirar a tampa. Cara, olha, trouxe até um plástico aqui embaixo. Acho que é porque pra não ficar arranhando, né, quando encaixa na base. Olha só. Para quem gosta de ferramentas, de máquinas, assim, tudo preto, né? Quem tem essa preferência por all black, assim, a máquina tá bonita, viu? Bonita mesmo. Vamos ouvir a catraca? Vamos ouvir essa alavanca dela? 2, 3, 4. Então, 5 estágios, 4 cliques, que a gente gosta demais, né? Isso já é um ponto super positivo. Ela tem uma evolução aqui na catraca, que depois eu vou citar também, mas vamos ver ela trabalhando, até porque a JRL promete 6.000 RPM na velocidade 1 e 7.500 na velocidade 2, que é mais uma evolução. Vamos ver na velocidade 1, lembrando que eu acho que ela não tá lubrificada, hein? E um dos pontos fortes da JRL é o baixo ruído, né? Mas vamos ver como é que tá. Nossa. Nada de ruído mesmo, tá super silenciosa. Agora vamos ver na velocidade 2. Cara, é um ruído muito baixo. Sinceramente, não me parece que vai entregar 7.500 na lâmina, não mesmo. Isso porque o ruído tá muito baixo, entendeu? E mesmo assim sentindo quanto ela tá vibrando e tudo, mas depois a gente vai medir isso, né? Uma coisa que, ó, acompanha de novo, né? O display marcando a bateria. Aqui tá marcando 4 horas. Se eu mudar para velocidade 1, ela começa a marcar 5 horas. Então, mais uma evolução da JRL. Agora vamos daquele jeito, ver tudo que acompanha, tudo que vem dentro da caixa. Vamos medir RPM, vamos ver os decibéis e vamos ver ela na prática. Bora lá? Hora de pesar a JRL, só pra gente ter uma noção de peso. A Gama Boosted tem sido minha máquina principal, tem 267 gramas, é uma máquina super leve mesmo. E a JRL tem 282 gramas, o que faz dela uma máquina leve também. E vamos agora medir o RPM dela. Eu já vou direto no medidor digital e na primeira velocidade a JRL promete 6.000 RPM. Vamos ver como é que vai ser. 5.733 e manteve. Agora vamos ver na velocidade 2. 6.217 e manteve.
Tá bem diferente, né, do prometido, tá basicamente a mesma rotação da outra máquina da JRL. Eu lubrifiquei a lâmina e vou medir de novo, só para ver se era isso de estar lubrificado ou não. Velocidade 1, 5.571, velocidade 2, 6.300 basicamente. Agora vamos medir os decibéis. Na velocidade 1, 58, que é bastante baixo. Na velocidade 2, 62, o que também é muito baixo. Olha, segunda vez que eu tô utilizando a máquina, já vou falar, né, a experiência que eu tô tendo com ela. A princípio, o RPM não é tão alto mesmo, né, como a gente já viu aí nas medições, porém tá cortando super bem o conjunto de lâminas, mais uma vez a JRL acertou. Então vamos lá pra você ver, né, como que tá essa questão de precisão. Vou começar na velocidade 1 com o pente aberto, ó, o pente 3 alto. Uma facilidade para cortar. Dá pra escutar também o ruído dela cortando, muito suave. Ó. Vou colocar na velocidade 2 agora. Corta muito fácil. E isso lembrando que tá pente 3 alto, pente 3 aberto. Ó, vou fechar agora. Acaba sendo um pouco mais preciso, né, quando tá fechado. Esse lado aqui vai ser marcado, então eu já vou fazer o risco com essa máquina mesmo na velocidade 1, nem tem necessidade de ser na 2, já vai dar para ter uma noção da precisão das lâminas também. E aqui eu nem fiz a regulagem do zero, estou utilizando o que veio mesmo. Então dá para ver como está a precisão aqui. Passa pela velocidade 2. Tá tipo uma máquina de acabamento mesmo. Dá pra ver no zero alto assim também, no zero aberto, a precisão dela aqui. Os cliques da alavanca também estão muito bons, muito precisos. Ó, desse lado vamos fazer o clipper, tá ligado que eu gosto, né? E eu acho que é uma forma bem interessante da gente ver a precisão da máquina também. Aqui eu vou colocar na velocidade 2 e limpar. Olha isso. Cortando muito mesmo. Vou colocar o microfone mais perto e passar um pente 1,5 para você ouvir.
Considerações finais, JRL 2020CB. E aí, Adri, vale ou não vale a pena? Cara, vale muito a pena você deixar o seu like se você está gostando desse review e já aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito e já ativa o sino das notificações, senão o YouTube nunca te entrega nada que sai aqui e tá saindo vídeo toda semana, hein? E vamos daquele jeito, passando ponto por ponto e depois a gente chega no resumão geral, nas considerações finais, na conclusão, beleza? A JRL promete 6.000 na velocidade 1 e 7.500 na velocidade 2 e aqui entregou, na prática, 5.650 na velocidade 1 e 6.300 na velocidade 2. Para o RPM eu vou dar um 8. 282 gramas e para o peso eu vou dar um 9. 58 decibéis na velocidade 1 e 62 decibéis na velocidade 2. Para os decibéis eu vou dar um 10. Rimou, né? Bateria de 3.500 mAh, em que a JRL promete 5 horas de uso. Lembrando que é na velocidade 1 e a gente vai falar mais sobre isso. Para a bateria eu vou dar um 10. Ergonomia, a gente já conhece da primeira versão da JRL, um formato diferente do convencional, digamos assim, porém com alguma melhoria ainda em relação à primeira JRL. Para ergonomia eu vou dar um 9. Precisão, o quanto o conjunto de lâminas está cortando, trabalhando bem. Para precisão eu vou dar um 9. E agora já vamos passar para os pontos positivos da JRL 2020CB. Alavanca, 5 estágios, 4 cliques, é o primeiro ponto positivo dela. A lâmina Vapor de aço inoxidável de alta qualidade, mais a lâmina interna de titânio é um conjunto de lâminas que tem que citar como um ponto positivo da JRL, que além de não aquecer durante o uso, ainda tem uma precisão sensacional. O marcador de bateria é mais um ponto positivo, assim como a bateria dela é mais um ponto positivo da JRL. E ainda ligado à bateria, mais um ponto positivo é a base de carregamento, que tem uma tecnologia IQ, que eu já vou falar mais sobre isso. O baixo ruído dessa máquina, que nem parece estar ligada, é mais um ponto positivo. O kit premium, pentes, chave para manutenção e a peça para fazer a regulagem do 0, assim como os pentes premium do pente meio ao 8, é mais um ponto positivo. De pontos negativos, a gente tem um total de 0 pontos negativos dessa máquina. Então, Adri, quer dizer que merece um selo Adri de qualidade? Ô Guilherme, estrala aí, porque com certeza merece o selo Adri de qualidade. Antes de falar o valor, ou melhor, o preço dessa máquina, porque o valor é tudo que ela entrega aqui que a gente viu, vou falar algumas observações, vou citar algumas observações e depois a gente fala do preço dela. Sobre a lâmina, a JRL cita a Cool Blade Technology, que mesmo depois de um uso prolongado, as lâminas continuam frias e ainda mais afiadas. Sobre a bateria da máquina, juntamente com a base, a JRL tem a tecnologia IQ, que prolonga a vida útil da bateria. Lembrando que, para isso, tem que ser utilizado um módulo de carregamento que leva cerca de 5 horas para dar carga total na máquina. A base de carregamento conta com um botão que, quando você clica, vai intercalar de um lado para o outro. No lado direito, onde tem a bateria com a chave de manutenção, vai estar o LED verde, que indica que o modo IQ dessa tecnologia está ativada, prolongando a vida útil da bateria, porém, para dar uma carga completa, são necessárias aproximadamente 5 horas. Quando a gente clica novamente, vai acender do lado esquerdo o LED branco com esse raiozinho, que quer dizer que vai ter uma carga rápida de 2 horas e meia, porém, não vai prolongar a vida útil da bateria. Então seria mais para um SOS, quando você estiver precisando muito. Mais algumas informações sobre o display, sobre o LED que acende quando está descarregando e tudo mais. Quando a máquina tiver menos de 40 minutos de bateria, o nome aqui, o JRL, vai ficar piscando em vermelho. Quando a máquina estiver carregando na base e ela estiver no modo IQ, vamos tratar o IQ como modo normal, do LEDzinho verde, ela vai ficar piscando o JRL em verde assim que ela passar de 40 minutos de carga, assim que ela completar ou passar de 40 minutos de uso da bateria. Agora, se tiver no modo de carregamento rápido, no LED branco, o JRL vai ficar piscando em branco assim que atingir também completar esses 40 minutos de carga. Ou seja, quando a máquina tiver 40 minutos de uso, que você puder utilizá-la por 40 minutos, vai acender esses LEDs te informando. Quando a máquina estiver totalmente carregada, o JRL vai ficar ligado, aceso direto em branco, assim como está aqui agora. Sobre a alavanca da máquina, ela tem um sistema de trava que segura a alavanca e não deixa ela ficar passando para um uso prolongado. Ou seja, os cliques são, digamos que, um pouco mais difíceis de passar
travar e quando você está utilizando no seu cliente, ela não vai ficar abrindo ou fechando, como pode acontecer em algumas máquinas com o desgaste. Mais uma coisa que a JRL cita é sobre o motor patenteado Smart Clip, que a JRL diz que é um motor que não arrasta nem trava. Pelo que eu entendi é que a máquina, o motor, a rotação não vai ficar oscilando durante o uso. Antes de ir para o resumão geral, onde eu vou falar como que foi na prática e tudo mais, vamos falar do preço dela. Em Portugal, na Europa, ela tá cerca de 170, 190 euros. Eu vou deixar o link aqui da Barberalha, se você tá em Portugal, é a loja que eu recomendo. No Brasil, eu também vou deixar um link para quem tá no Brasil. Tem um vendedor amigo de confiança, que vai ter um link do WhatsApp direcionado, que você vai falar que foi através do canal do Adri, e ela tá por R$1.000 no Brasil, o que eu acho que é um preço bem interessante pela qualidade que ela oferece. Mas já vamos falar mais sobre isso. Então vamos pro resumão geral. Cara, sobre a rotação. Estranho, né? Porque um dos diferenciais da JRL é o RPM, a rotação, a força que ela promete em relação à primeira máquina, né? A JRL 2020C. E ela não bateu nem o que a outra prometia. Então o 6.000 que ela continuava prometendo na velocidade 1, ela também não bateu. Ela bateu 5.650, enquanto a primeira JRL, eu fui conferir aqui no canal, lá no review, ela bateu 6.200. Eu sei que com o tempo, com o uso, com certeza ela vai aumentar. Bateu aqui, eu medi mais de uma vez, 5.650. Na velocidade 2, que a JRL promete 7.500, ela bateu 6.300 RPM, o que é bem abaixo do prometido. Enquanto no primeiro modelo, que a JRL prometia 7.200, ela bateu 6.800. Sobre o RPM, sobre a rotação, eu continuo falando o que eu falei no outro review. Cara, 6.000, 6.500 é uma rotação excelente, ainda mais quando as lâminas cortam bem, quando tem uma precisão muito boa. Então, em relação à rotação, pode ficar tranquilo. Mesmo ela nessa média de 6.000, 6.300, tá ótimo. Sobre o peso, 282 gramas, pra mim tá muito bacana. Máquinas abaixo de 300 gramas assim já é um peso bem interessante, então sobre o peso tá ótimo. Já ligado à ergonomia, né, aquilo não é bem o tradicional que a gente está acostumado, mas é um formato diferente, mas que a gente já tem visto em várias máquinas, desde a Bill Pro, a WMark 2038, a 222 da WMark. Então é algo assim que tem sido bem aceito, né? Porque senão não teriam continuado fabricando se os barbeiros não tivessem aceitando e comprando esses modelos. Sobre o ruído, cara, com certeza é das máquinas com ruído mais baixo mesmo, assim, ó. Tanto JRL, Made Show, eu bato na tecla mais uma vez com o que eu falei no primeiro review. Pra mim é como se fosse uma fábrica da Made Show, tanto as lâminas, a alavanca, dá pra ver que é uma construção idêntica, assim, à qualidade da Made Show, então ainda acredito que vem da mesma fábrica. São fabricadas na China, tem a marca, assim, americana por trás, mas é uma máquina que é fabricada na China, né? Isso eu acho que já todo mundo sabe. Precisão excelente na prática ali, independente do tipo de cabelo. Não trabalhei tanto com ela, mas nos cortes que eu fiz, cara, sensacional, entendeu? Corta tão bem ou melhor que a primeira versão. E ainda tem a vantagem de não aquecer durante o uso, né? Como a outra também não aquecia. São vários pontos positivos, como eu citei, várias coisas que a máquina tem, e eu acho que foi uma evolução, assim, por mais que de rotação não tenha sido, eu acho que o fato de trazer a base de carregamento com 5 horas de uso, lembrando que as 5 horas de uso é na velocidade de 1, beleza? Na velocidade 2, o prometido são 4 horas. Mas o fato de vir com a base de carregamento, a alavanca dela é sensacional, a lâmina também é muito boa, tem o display de bateria. Cara, várias funções aí que eu acho muito interessante. Mais uma observação que eu não citei, depois de 1 hora utilizando a máquina, ela vai acender o LED de manutenção para você lubrificar a máquina, entendeu? Então, sempre que você estiver utilizando a máquina, após 1 hora, ela vai acender o LED, lembrando você de lubrificar, beleza? Conclusão, é uma máquina que vale a pena, Adri? Cara, é sim, pelo baixo ruído, pela precisão, pela qualidade de construção, que tá sensacional. A máquina realmente muito bonita, sensacional, tá muito bacana, se deixar na bancada ali também, o LEDzinho aceso, tá linda, entendeu? A máquina, assim, acho que vale muito o preço, vale muito o que estão pedindo por ela, então se você tá precisando e gostou da máquina, eu acho que vale a pena. Como eu disse, vou deixar os dois links aqui, tanto para o Brasil quanto para Portugal, e agora eu quero saber o que você achou da máquina. Gostou? Compraria? Não compraria? Deixe seu comentário falando o que você achou e também o que você quer ver no próximo review. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Se não for para transformar, nem quero. Vai ficar mais um vídeo brabo aqui para você assistir, hein? É nóis!